Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos aí para mais uma viagem na história? Vamos viajar pelo tema da semana 2 do PET 3, que é a Grécia Antiga, o nascimento da democracia. Quando a gente fala de Grécia Antiga, nós sempre ouvimos, dizer que a Grécia é o berço da civilização ocidental. O que quer dizer isso? Quer dizer, gente, que muito do que nós conhecemos hoje surgiu na Grécia. A democracia, a república, a história, as Olimpíadas, né? A Grécia Antiga, era formada principalmente aí por cidades-estado, cidades independentes que tinham próprias leis, que tinham próprias regras, que formavam aí a Grécia. Lembrando, gente, que dessas cidades-estado, as mais famosas aí, é Esparta e Atenas. Esparta era governada de uma forma oligárquica, era um governo de poucos, alguns membros aí, sacerdotes que governavam Esparta, e Esparta era totalmente voltada para a guerra. Já Atenas, era governada de uma forma democrática, lembrando que havia uma restrição, para quem era considerado cidadão. Só era cidadão aquele que fosse ateniense, homem, maior de idade e que tivesse pais também atenienses. Então, na verdade, pouca gente fazia parte do governo. E os atenienses, eles se reuniam nas ágoras, que eram as praças abertas, fazendo aí as eclésias, que eram as suas reuniões, onde o povo podia participar aí da política. Essas decisões eram levadas aí para o conselho, chamado de bulé, onde era decidido aí, os rumos da política e da sociedade. A Grécia é muito rica culturalmente e até hoje influencia a nossa sociedade ocidental. Vamos às atividades? Número 1. Sobre a democracia grega, responda. A. A palavra democracia tem um significado político importante. Qual o significado deste termo? Democracia trata-se de uma palavra de origem grega, que significa governo do povo, ou seja, todo cidadão tem direito à participação política. Lembrando que eu disse que havia uma restrição de quem era cidadão, mas esse aí seria outro assunto. B. Todas as pessoas poderiam participar da democracia grega? Aí vem a resposta, somente os cidadãos. Mas só eram considerados cidadãos homens atenienses livres, maiores de idade e filhos de pais atenienses, Então havia uma limitação aí dessa democracia. Letra C, na verdade. Cite uma diferença entre a democracia grega e a que temos atualmente no Brasil. No Brasil, não há restrição sobre quem é considerado cidadão, Todo mundo maior de 18 anos, todo brasileiro, independente da cor, da etnia, da condição social, é cidadão e tem seus direitos de cidadania. Porém, a nossa sociedade brasileira, poucos brasileiros conhecem e usufruem dos seus direitos de cidadãos, 2. Explique o que é uma cidade-estado. As cidades-estados também eram chamadas de polis. Eram cidades independentes, autônomas, que tinham leis próprias e que juntas formavam o país aí, formavam a Grécia. 3. As cidades-estado gregas possuíam formas diferentes de governar. Explique como era o governo em letra A, Esparta. Em Esparta, o sistema era a aristocracia, que era o governo de poucos. Na prática, o governo era liderado por um pequeno grupo de anciãos e toda a cultura da cidade era voltada para a guerra. Letra B, Atenas. Em Atenas, o sistema de governo era a democracia, significando que o governo era do povo. Mas na prática, essa cidadania ateniense era restrita a homens atenienses livres, maiores de idade e que também tivessem pais atenienses. 4. Observe a imagem. A imagem representa as ruínas da Ágora de Atenas. Explique a importância dessa construção para a democracia ateniense. Gente, a Ágora era uma espécie de praça aberta onde ocorriam as eclésias, que eram reuniões organizadas 2 vezes por ano.
Essas reuniões tinham suas decisões levadas até a bule, né? E na bulé era o conselho e essas ideias eram debatidas aí nesse conselho. Galerinha, terminamos a nossa correção, fechamos aí, né, as nossas atividades. Muito obrigada pela participação de vocês. Um abraço, assistam, corrijam e até a próxima.